Muito obrigado pelo convite, a gente do IDR está sempre à disposição. André, quais são os desafios da piscicultura para a gente começar? A piscicultura tem vários desafios, né? A gente entra aí em questão como questões comerciais, questões sanitárias, questões de bem-estar animal e no fim tem que trabalhar todas elas ao mesmo tempo, né? Então, hoje estivemos conversando aqui um pouco sobre a parte sanitária, né? Os desafios sanitários hoje são um foco nesse evento, mas nós atuamos em várias frentes. Essa questão sanitária, por que isso tem sido uma preocupação não só dos produtores, mas também das entidades que dão esse suporte para a cadeia produtiva? Nós temos, problemas sanitários em todas as atividades agropecuárias, né. A piscicultura não é diferente, mas, os impactos gerados eles são consideráveis, tanto de prejuízos produtivos, né, que é o que mais a gente tem problema, quanto até afeta até o mercado, né, depois para venda. O frigorífico não tem o peixe que ele espera lá na frente para vender, por causa de mortalidades, então é uma questão que afeta tudo, né, desde o comecinho ali da produção de alevinos até chegar no abate, né. Então a gente trabalha o bem-estar para que se tenha saúde, aí não é impossível, assim, da gente ter ocorrências de doenças durante a produção, e durante esses problemas de doença que a gente tem, nós não temos muitos produtos regulamentados para controle. Os antibióticos que a gente tem para bactérias, falando em bacterioses, são poucos produtos, né? Alguns deles já criando resistência. E então a gente tem que tratar esse assunto com muita seriedade, né? Não só até pelo uso do antibiótico em si, mas questões de resíduo de antibiótico na carne, né? Então acaba afetando outras partes também, né, até o consumo final desse produto. Com base nessa sua explicação, como que você também avalia a demanda, o mercado da tilápia, da piscicultura aqui na nossa região? A nossa região é a região mais produtiva em tilapicultura do Brasil, né. Isso, o Paraná ocupa o primeiro lugar em produção entre os estados brasileiros, e dentro do Paraná, 80% da produção de peixes é no oeste do Paraná, na região aqui Toledo, Cascavel, né, pegando ali, Cafelândia, chegando até a região mais acima. Então, a nossa região é a que mais produz peixe e com foco na tilápia, porque a tilápia hoje é o peixe que tem um pacote produtivo mais estabelecido no Brasil, né. Então os peixes que a gente tem nativos, eles não têm um pacote tão bom e nem um crescimento tão bom quanto a tilápia tem. Então nós somos o carro-chefe hoje da produção de peixes no país. Bom, André, na altura da gravação deste podcast, dessa entrevista, a tilápia está classificada como espécie invasora. Como que a cadeia produtiva recebe essa informação? Qual o impacto disso na produção de tilápia? Com bastante apreensão, com certeza, né. Se você retira a tilápia do sistema produtivo de peixes hoje, você vai cair para ali menos de 50% ali da nossa capacidade produtiva nacional, né. A tilápia hoje ele é o principal produto em piscicultura, produzido a campo, né. Nós não temos outras opções. Então toda a cadeia ela está estabelecida para a produção de tilápia. Os frigoríficos, eles trabalham a tilápia, mas eu acredito que esse seja um tema que venha a ser vencido em breve, até porque a tilápia já veio para o Brasil, já tem mais de 30 anos e ela tem já registros em ambiente livre há muito tempo, né, sem causar um impacto ao ambiente. Então, na sua avaliação, com base em todos os questionamentos e argumentos que foram levantados para sustentar essa classificação de espécie invasora, você acredita que é um problema que é possível de ser solucionado, de ser contornado? Eu acredito que esse é um assunto que vai ser vencido com o tempo, com base no histórico que a gente tem já da tilapicultura no Brasil e da tilápia desde que ela foi trazida de fora, né. Ela já tem no ambiente, ela já existe há muitos anos, né, já houve problemas de escape em algumas situações e ela nunca veio a trazer impacto ao ambiente, né. Então, é uma questão legal, que vai ser tratada com a seriedade que tem que ter, né,
mas é uma espécie exótica com certeza, ela é considerada uma espécie exótica, ela veio de fora do Brasil, ela não é nativa, mas ela já está estabelecida no ambiente. Você acredita, André, que a produção de peixes aqui no Paraná ou no Brasil de modo geral, ela está numa produção estável ou ela tende a aumentar a capacidade de produção ou até mesmo o número de produtores investindo na criação de peixes? As 2 coisas. A gente vem numa crescente aí já desde os anos 2000, né, e isso praticamente se manteve ali com poucos anos que não chegou, mas bate ali quase 10% de crescimento ao ano no Paraná, né, de produção de peixes. E a gente teve esse ano a entrada de vários players diferentes, né, mais alguns grandes players em cooperativas especificamente, que vão fomentar em municípios que até então estavam estagnados. Então a gente vai ter sim um aumento de produção e um aumento de produtores. De que forma o IDR Paraná contribui para a piscicultura? O IDR Paraná, ele trabalha a parte de assistência técnica e extensão rural. Então, o que a gente faz é assistência técnica ao produtor na parte de orientação, planejamento, instalação e produção, né? Então, a gente faz todo esse processo de assistência técnica ao produtor rural na parte de crédito também, a parte de orientação legal, orientação do como produzir. Tudo isso é papel que o IDR Paraná faz junto aos produtores, mais especificamente aos produtores que ainda não são vinculados a uma integradora, né, porque aí a integradora, ela assume esse papel de assistência técnica para esses produtores. André, você mencionou há pouco fez menção às cooperativas. Nesse sentido, eu te pergunto como que as cooperativas, ao terem toda uma estrutura de industrialização dessa produção, consegue fortalecer o setor da piscicultura dentro da agropecuária, dentro da produção? As cooperativas, elas foram que, possibilitou a piscicultura dar o salto de produção que a gente tem hoje, né, foram esse abate em escala que a gente tem hoje só começou depois que entraram as cooperativas nesse mercado, tá. Ela organiza o mercado, ela traz uma profissionalização que é necessária, né, não, vai extinguir os produtores independentes, mas ela traz uma segurança ao mercado. Aqueles produtores integrados, eles têm garantia de que o produto dele vai ser vendido e eles têm uma base que garante que eles não vão ter grandes problemas durante o processo, né. Então a integradora, ela vem, cooperativa ou não, ela vem para dar uma segurança ao produtor e para dar uma base melhor para que esse mercado se estabeleça, né. Então eles foram muito importantes, vão continuar sendo, e cada vez que esse mercado cresce, a gente vê, hoje chegou até a exportação, né, que é um passo muito importante que foi atingido aí nos últimos anos pelas maiores que a gente tem na região. Depois da tilápia, que outra espécie também está em crescimento de produção? Na nossa região, basicamente, é tilápia, tá? Domina. Domina. Em espécie, a gente vai ter espécies nativas na região mais norte, né? A gente, como está numa região de clima mais temperado, nós temos dificuldade de produzir peixes que são de clima mais quente, que a gente tem no norte do Brasil, na região de Mato Grosso do Sul acima, a gente tem os peixes redondos, que a gente chama, né? Que é pacu, tambaqui, os híbridos desses dois, os pintados. Mas quando a gente chega aqui no Paraná, a gente tem um inverno já mais rigoroso, que limita o crescimento desses peixes e acaba trazendo até problemas sanitários, né? Porque o frio baixa a imunidade, aí vem doença, aí vem mortalidade. Então, por isso, do Paraná para baixo, a gente começa a trabalhar mais a tilápia, as carpas, só que são peixes de baixo valor comercial, né? Entre esses, então, a tilápia é o que se destaca. Muitos produtores de tilápia certamente passaram pela edição de 2025 da Avesui. Quais foram as principais demandas ou necessidades ou gargalos que você mais ouviu desses produtores? O que eles estão precisando nesse momento? Olha, a gente escuta muito parte sanitária, né? A parte de mercado, a gente teve uma flutuação nos últimos meses aí considerável, né? Quem está na integração sente menos,
né, porque a integradora segura essas flutuações, mas o independente sentiu bastante a questão de mercado, que vai ser ainda uma tônica para os próximos meses, né. A questão de aquisição de alevinos é um problema que a gente está tendo também no momento, por questão de mercado que a gente teve nos últimos meses, aí acabou acumulando, né, um período sem reposição. Então hoje não se tem alevinos disponíveis suficiente para todo mundo que está esvaziando os tanques. Então são vários problemas, mas coisas que a cadeia vai se organizar e não vai gerar um ruído tão grande. André, a tilápia, ela está melhor posicionada onde? No mercado interno ou externo? A maior parte da nossa produção de tilápia é para mercado interno, né, a exportação é uma coisa recente. O produto final principal é o filé, né, a gente ainda tem pouco a utilização de outros produtos da tilápia, então é um peixe que produz um filé de sabor suave, sem espinho nenhum, que é uma demanda do consumidor, por isso ela ganhou um mercado tão grande. Ou seja, podemos aqui fazer uma aproximação do crescimento da produção de tilápia com a alta procura pelo produto. O consumidor realmente tem absorvido muito bem esse produto no mercado, não é? Também, e pela facilidade de você fazer uma coisa que a gente sempre tem quando faz pesquisas com o consumidor, é a dificuldade de como você preparar e a dificuldade de ter espinhos no filé, no peixe, né, então a tilápia ela escapa dessas situações e acaba ganhando o consumo, da população em geral. A alta produtividade da tilápia da piscicultura aqui no Paraná e na nossa região especificamente, se reflete também num custo-benefício, no sentido de tem sido ainda caro produzir tilápia ou os custos já estão um pouco mais acessíveis para os produtores? A produção de peixes, em geral, ela não é de custo baixo, porque a alimentação não é tão barata, né, ele depende praticamente da alimentação que você fornece, né, então por isso o custo é relativamente alto, mas a margem de lucro comparada com outras atividades ainda é muito boa, né, então a gente tem essa produtividade com um custo alto, mas com uma margem interessante. Então quem tem capacidade e a possibilidade de trabalhar na sua área como piscicultura, investe e tem retorno, assim, praticamente hoje é um retorno garantido, né, se paga, e comparado com outras atividades numa área pequena você produz com uma margem boa.